Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a sua família. Graças a Deus mesmo. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser, der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em 1 Reis 17, do 2 até o 9. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de água. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. E às vezes, há situações, há maneiras que causam estranheza. São inusitadas. Parece esquisito. E muitas pessoas, num momento assim, jogam fora vitórias importantes por não buscarem um espírito de discernimento, de entendimento de Deus. Olha só. Se pode, mas pode. O Senhor mandou ele ir para o riacho de Querite, beberia água daquele riacho e disse que todo dia mandaria carne e pão para ele e os entregadores, urubus. Urubus são os faxineiros da natureza. Se alimentam de carne putreficada, apodrecida, de cadáveres. E o Senhor, com tantas aves, com tantos meios, decidiu usar urubus para serem os entregadores da comida, da bênção, do milagre para Elias, diariamente. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso, porque muitas pessoas, quando Deus está trabalhando, por ela não ter um espírito de discernimento, ela olha e diz: ah, isso é esquisito, isso é estranho. Deus não pode estar nisso. Jogam fora. Manifestam o quê? Incredulidade. Eu não vejo o Elias questionando: ah, Senhor, manda o Senhor escolha outro pássaro, o Senhor faça diferente. Não. Nós vemos um homem que confiava em Deus, que dependia de Deus. Um homem que estava sendo ensinado a elevar o seu nível de confiança. E há coisas que Deus faz, maneiras de trabalhar, que é para elevar o nosso nível de confiança. E muitas pessoas jogam fora. Tem aqueles que param e dizem assim: ah, assim eu não quero. Ah, não, desse jeito eu não quero. Ah, mas peraí, Deus não está te mandando bênção? Deus não está te abençoando? Foi a maneira que ele usou. Ele não está perguntando para mim ou para você se eu quero como entregador um urubu. Ele está dizendo: eu vou mandar o urubu levar a comida para você. Ele não perguntou para o Elias se o Elias queria
olha, você aceita que os entregadores sejam urubus? Ele falou, eu vou mandar o urubu levar sua comida. Acabou. Mas tem maneiras de Deus trabalhar que, por parecer, às vezes, estranha e aquela forma, a pessoa pare, assim eu não quero. Mas espera aí, quando você anda com Deus, você tem que aprender a confiar em Deus. Se Deus usou de um meio estranho, esquisito aos seus olhos, ele tem um propósito nisso. Importa que você está sendo abençoado. O que importava ali? Elias estava sendo alimentado, o milagre chegava todo dia, a bênção era mandada todo dia, ele recebia a vitória dele, a bênção, o alimento, ele era suprido. Todo dia. Todo dia as necessidades dele eram supridas. Ele ia ficar para sempre sendo alimentado por urubus? Não. Mas era um tempo. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Pode ser que por um tempo Deus use urubu, Deus use um meio totalmente inusitado, mas para te abençoar, você não vai ficar para sempre nessa situação. Como o Elias não ficou para sempre sendo alimentado daquela maneira, urubus levando a comida dele. Mas por um tempo foi assim, foi a forma que Deus usou e ele foi abençoado. E você tem que entender. Eu não sei, talvez você vive um momento em que Deus está usando de um meio que você julga estranho para te abençoar e você está questionando. Assim eu não quero. Mas é a maneira que Deus escolheu para te abençoar. Mas eu vou ficar assim? Não, não vai ficar para sempre. Creio que situações assim são usadas por Deus para elevar o nosso nível de confiança. Para nos fazer depender dele. O Senhor mandava o maná para o povo todo dia. E quando algum deles, na incredulidade, guardava para o outro dia, dava bicho. E por que aquilo apodrecia? Enchia de bicho? Era o Senhor dizendo, você vai depender de mim, vai viver um dia de cada vez. Não preocupeis com o dia de amanhã. Confie em mim. Aí deu um tempo, o riacho secou. Aí é onde muitos entram em desespero e começam, mas não foi Deus que me mandou ir para o riacho de Querite? Não foi Deus que abriu essa porta para mim? Foi. Mas há portas que Deus abre, que às vezes são provisórias. É por um tempo. Ele abre, depois fecha para abrir outra. E não significa que aquela porta não foi aberta por Deus. Foi aberta por Deus, mas por um tempo. Depois, ele abriu outra porta. E quando o riacho Querite secou, o Senhor falou, agora vai imediatamente até uma viúva. Eu mandei e ordenei que uma viúva te alimente. Então, quando o riacho de Querite seca, aquela porta se fecha, não é para ninguém entrar em desespero, não é para a pessoa entrar em desespero e começar a questionar. É para confiar. Peraí, Deus abriu, fechou para abrir outra? E pronto. Não significa que é o fim e que agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Não. Quando o riacho de Querite secou, imediatamente o Senhor me falou, vá para outra direção. Às vezes, o riacho de Querite precisa secar para a gente poder continuar. As pessoas tendem a se acomodar e nós facilmente podemos entrar na zoninha de conforto. E o Senhor está sempre nos empurrando para mais. Sempre. O Senhor trabalha para nos levar além. Para que possamos crescer na fé e na dependência e confiar mais nele. Então, quando secou, era para avançar. E qual a outra porta que o Senhor abriu?
de uma viúva. Vá até uma viúva. Essa porta, mas uma viúva? Uma viúva vai me alimentar? Tem portas que o Senhor abre, que inicialmente parecem não serem boas e uma boa escolha, uma boa coisa. Mas no final, quando a gente acredita e entra, aquilo se transforma num grande milagre, que foi o que aconteceu aqui. Então, não rejeita o trabalhar de Deus, não questione, não fique aí, é assim, eu não estou entendendo. Confie em Deus, nem tudo nós vamos entender. Nem tudo nós vamos entender. Tem coisa que você não vai entender. Você tem que confiar e pronto. Sim, eu não quero. Deus não está perguntando se você quer ou não quer. Quando Ele decide te abençoar de um jeito, cabe a você confiar e pegar a tua bênção e calar. Confie em Deus. Confie em Deus. Viva cada tempo, cada momento. Não se apavore com nada. Não se desespere. Não fique questionando. Para de falar, não estou entendendo, assim, não quero. Ei, viva cada tempo. Confie em Deus. Dependa de Deus. São múltiplas as maneiras de Deus trabalhar. Confia. Deus tem suas formas de trabalhar. E nem sempre é como a gente idealizou, mas o resultado é bom. O resultado é vitória. E tem tempos e tempos. Tem tempo que Deus usa de urubu, tem tempo que o riacho seca, tem tempo que Deus usa da viúva. Mas em todas essas fases, o Elias foi cuidado, abençoado e zelado. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele tem cuidado de você. Cada tempo é um tempo e você deve passar por aquele período, por aquele tempo. E viver o que Deus tem para você, sabendo que Deus sempre está nos empurrando para mais e Deus sempre trabalha para nos abençoar e não para nos prejudicar. Deus tem trabalhado para te abençoar e não para te prejudicar. E você não pode dizer que Deus não tem cuidado de você, porque Deus tem cuidado de você. Então dependa de Deus, confie em Deus, eleve o seu nível de confiança e siga, porque Deus tem trabalhado para te colocar cada vez mais num lugar mais alto. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Coloca perto da TV que eu volto já para nós orarmos. Qual foi a vitória mais recente? A vitória mais recente é a conquista de um consultório novo, onde eu posso atender meus clientes. Sou formado em massoterapia, estudei no Japão e desde 2008 tenho trabalhado com isso aqui na cidade. O senhor sabe bem da minha história, o senhor sabe de onde eu saí, atendia num consultório no fundo de um quintal e hoje Deus me colocou assim, pode-se dizer, entre os príncipes, né? Um lugar muito abençoado, uma localização privilegiada dentro da cidade, dentro de um bairro nobre. Então, com isto, a minha clientela, logicamente, com a bênção de Deus, tem aumentado, Deus tem mostrado, nós temos sido fiel nos votos, né? Nos dízimos, nas ofertas, e Deus tem mostrado a nós o quanto Ele é maravilhoso, o quanto que Ele pode fazer pela gente. Você sendo fiel a Deus, Ele é muito mais do que a gente pensa que Ele pode fazer para nós. Tudo isso, o senhor participando dos propósitos aqui no Ministério Mudança de Vida. Tudo dentro dos propósitos. Fiz a campanha, fiz o voto e a resposta de Deus foi muito rápida, assim, foi urgente. E hoje eu sou muito grato, sou feliz mesmo, porque
aquele que está em casa assistindo o programa pode ter certeza que esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que restaura, que cura, que leva as pessoas, tira do pó, leva lá em cima para voar como águias. Foi o que ele fez com o senhor, porque ele tirou o senhor de um fundo de um quintal e hoje o senhor tem um consultório lindíssimo, né, que inclusive eu estive lá, numa área nobre da cidade, e com isso aumentou, né, o nível também e a quantidade dos clientes, né? Ah, com certeza. Tem aparecido pessoas que eu não sei de onde, tem pessoas que estão vindo da região também, mas isso é a mão de Deus que está trabalhando, e pode ter certeza que Ele vai continuar fazendo isso para que nós possamos exaltar o nome dEle. Não é para mostrar somente a minha vitória, mas a gente faz questão de que o nome de Deus seja exaltado. A esposa do senhor me dizia que está até assustada, né, com a quantidade de clientes que tem chegado. Graças a Deus, tem vindo bastante clientes, um cliente tem indicado o outro, e aí tem sido uma coisa assim muito maravilhosa mesmo, uma coisa jamais sentida antes, jamais pude viver isso antes. Antes era amarrado, não tinha clientes? Não tinha cliente, vinha um, vinha outro, aí demorava um bom tempo, aí as coisas foram ficando meio apertadas, né? Mas graças a Deus no propósito, Deus deu a resposta pra gente. Jesus deu um carro, que o senhor não tinha? Deu um carro, nós cansávamos de vir para a igreja na chuva, no sol, e a minha esposa sempre dizendo, não, no final desse ano, no final do propósito, nós vamos ter o nosso carro, nós não vamos mais vir a pé para a igreja. E Deus deu a resposta. Quem vinha a pé hoje dá carona para outras pessoas, ajuda outras pessoas. Isso, foi um dos propósitos que a minha esposa falou. Deus nos dá o carro para que a gente pudesse fazer a obra com ele. O senhor era um homem que andava de cabeça baixa, humilhado, fracassado, um profissional fracassado. E hoje o senhor pode dizer que é um profissional bem-sucedido. Sou, graças a Deus, sou uma pessoa já com um certo prestígio, começando a ficar bem reconhecido na cidade, e isso é muito importante. Vale salientar que isso não vale só, em primeiro lugar, é a bênção de Deus na minha vida. E muita gente mandou o senhor desistir, né? Foi. Muitas e muitas pessoas falaram, para com isso não dá nada. Cidade é ruim, a profissão também não atrai pessoas. Isso. Então, mas eu fui... O senhor ouviu muito isso? Ouvi muito isso. E fui perseverante, não abaixei a cabeça, falando, não, é isso que eu quero, eu estudei para isso, pedi direção de Deus e hoje Deus está me colocando por cabeça. Qual foi a bênção que a senhora recebeu? Bom, bispo, a minha bênção foi que eu tenho tido a cada dia, né, um aumento de salário, tenho aumentado as minhas horas extras, por isso eu posso contribuir mais com a renda familiar, e também através do último propósito, eu não tinha condições de fazer o voto, e Deus me mostrou no outro dia, Ele me deu condições, fiz o voto, e uns dias depois eu tive uma causa ganha na justiça 3 vezes maior que o meu voto. Essa foi a minha última conquista e uma das melhores. A senhora é formada no quê? A senhora ficou no Japão, se formou no quê? Eu sou formada em podoreflexologia no Japão, ficamos lá 8 anos. E além de ser massoterapeuta, ainda tenho um outro trabalho que Deus me abriu uma porta grandiosa e abençoada. E o salário tem aumentado cada vez mais? Cada vez mais, e o meu lugar de trabalho também tem sido muito abençoado. E o lar de vocês hoje é um lar de paz, né? Muita paz, graças a Deus e graças ao que a gente aprende aqui no Ministério Mudança de Vida. Essa paz não tinha antes? Não tinha, porque a gente tinha as condições financeiras ruins, então a gente só brigava, não tinha dinheiro para nada e os filhos precisavam das coisas, a gente não tinha como dar para eles, né? Era muito difícil, mas hoje Deus restaurou nossa vida. Hoje toda a família de vocês está aqui na igreja? Todas, desde o menor até o maior, desde a filha caçula, até eu, meu marido e os outros 2 filhos. Vocês podem dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Podemos ir com muito orgulho, com muita alegria no coração, bispo. 2012 já é o melhor ano da vida do senhor? Já, com certeza, com certeza. A senhora pode dizer que a palavra profética já se cumpriu na vida da senhora? Já é o ano de voar alto, como a águia? Já estão voando alto como a águia? Em nome de Jesus. E eu só tenho a agradecer. Qual a importância dos dízimos, das ofertas, dos votos na vida de vocês? Olha, às vezes as pessoas criticam quem faz isso, quem dá o dízimo, ofertas, achando que está dando dinheiro para o pastor ou para a igreja. Não, a gente está devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, em primeiro lugar.
para o crescimento da obra dele, para que mais templos possam ser abertos, porque tudo depende disso. E Deus, com certeza, Ele dá a resposta. Deus é fiel e muito fiel, bispo. Vocês plantam e colhem. É a semente. É a semente. Vocês plantaram e colheram. Estamos colhendo, com a graça de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida significa para vocês? Como eu sempre falo, isso aqui é uma cartilha, onde em cada reunião, cada culto, vem uma lição. Então cabe a cada um de nós levar a sério e colocar em prática, beber do Espírito, como o senhor mesmo fala em todas as reuniões, né, bispo? Então, para mim, é uma lição de vida, o próprio nome já diz, é uma cartilha que vem nos ensinando a vencer. E para a senhora? O Ministério Mudança de Vida, para mim, bispo, é a minha vida, é a minha família. Eu não sei viver sem estar aqui hoje, é tudo para mim. Vocês conheceram a igreja através do programa? Através do programa, eu assisti numa terça-feira e assisti a bispa, e no mesmo dia eu vim aqui, fui muito bem recebida e estou aqui até hoje. Para quem um dia estava do lado de lá, né, assistindo o programa, hoje estão aqui contando o que Jesus fez na vida de vocês. Então quer dizer, para quem está assistindo, não adianta ficar só em casa, tem que vir buscar. Exatamente, tem que vir buscar e com certeza as portas estão sempre abertas e Deus vai honrar todos, como honrou a mim e a minha família. Esse programa foi fundamental para a mudança da vida de vocês. Foi a salvação da minha família e dos meus entes queridos também. Estão felizes? Amém, muito feliz, graças a Deus. Abençoado? Felizes e abençoados, em nome de Jesus. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por essa vida, que talvez, Senhor, tem se perturbado, se afligido, questionado, reclamado, murmurado, e o Senhor está falando, para com isso. Viva um dia de cada vez, para de se preocupar com o amanhã. O amanhã não te pertence, eu estou cuidando de você. Eu tenho minhas formas, minhas maneiras de trabalhar, confia no meu trabalhar. Eu sei que o Senhor está falando com ela, Senhor. E o Senhor espera que ela confie no Senhor, que ela dependa do Senhor. Se o Senhor está usando de urubu no momento, não vai ser para sempre, mas é o que o Senhor está usando e o Senhor quer que ela confie. Importa que ela está sendo cuidada. Se o Senhor permitiu que o riacho secasse, é para empurrá-la para coisas maiores. Se o Senhor falou, abriu a porta que foi aberta agora, foi da viúva, que parece que não é uma boa porta, que não vai ser bênção sim, que ela entre, que ela confie. Tudo que o Senhor faz é para a vitória. É para nos abençoar. É para nos fazer viver mais milagres e vitórias. Cobre ela com teu sangue. Ajuda, meu Deus, ela a confiar, ela a manifestar a fé, ela a elevar o nível de confiança. Não deixa ela se envolver com situações e olhar para cá, para lá e ficar questionando, mas que ela a partir desse momento entenda a palavra, absorva
e confie que o Senhor é com ela, está trabalhando por ela, que a vitória é grande, que o Senhor não a desamparou em nenhum momento e não vai desamparar. Ainda que ela não esteja entendendo, que ela compreenda que nem tudo vamos entender mesmo. Nós não estamos aqui para entender isso ou aquilo, mas para confiar na sua maneira de trabalhar. Que ela confie, que ela confie, que ela confie. Porque o Senhor tem cuidado dela e vai continuar cuidando. E portas de vitória serão abertas. Cobre ela com teu sangue, dá entendimento, dá força, dá visão, seja com ela. Materializa os milagres dela. Honra a fé dela. Ajuda ela a crescer e avançar. Porque o Senhor é com ela. O Senhor está com ela, ela não está só. Abençoa o lar dela, a família dela, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E eu determino milagres, eu concordo com as vitórias, com as mudanças. Eu concordo com essa porta aberta, com esse milagre materializado, com esse livramento, com essa resposta. Eu determino que aquilo que ela está buscando seja realizado. Eu concordo com a vitória dela. Eu ligo aqui na terra a vitória dessa pessoa para que seja ligada no céu. E eu desligo tudo que estava afligindo, tudo que estava amarrado, tudo que estava impedido na vida dela. Eu desligo aqui na terra para que seja no céu. Eu abençoo a cada vida que ora comigo, onde esse programa estiver chegando. Que milagres estejam chegando também para a glória do teu nome. Que todos sejam imensamente abençoados. Ó Deus de Israel, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, esses meus parceiros que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadíssimas, prosperadas, realizadas, tenham para dar, para emprestar, tenham mais do que suficiente, porque elas têm financiado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher e não pouco. Abençoa todos, é o que eu peço e agradeço. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar nesta segunda-feira às 19h30, realizando a vigília do melhor da terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha buscar a Deus. É buscando em Deus, dependendo dele, que você vai viver milagres e promessas. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.